Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. De olho no mercado da bola e procurando reforços para 2024, o Corinthians observa o desfecho da situação de dois meias e a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre a volta de um atacante que fica à disposição para o clássico de amanhã contra o Santos. E o Ángel Romero, que vive o melhor momento dele no Corinthians depois da sua volta. Esse, acho que conquistou a vaga em definitivo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Neste sabadão, dia 28 de outubro. Bom, amanhã é clássico contra o Santos. Preparação vai ser encerrada hoje, neste sábado, e o Mano vai definir aí basicamente, né, os 11 que começam a partida. O Corinthians sabe da necessidade da vitória, o Santos precisa vencer. Temos todos os ingredientes para termos um grande clássico neste domingo. 6h30 da tarde, tá? Anota o horário aí. Então, 6h30, 5 horas da tarde, temos pré-jogo aqui no 12 em Campo. Escalação ao vivo, onde você assiste, quem transmite o jogo, enfim, arbitragem. A gente tem todas as informações aqui para você amanhã, a partir das 5 da tarde. Bom, o time que vai enfrentar o Santos, se tiver algum tipo de mudança, é muito pouco, talvez uma. E olhe lá. Por quê? Porque o Mano gostou do rendimento da equipe, entendeu que esse time rendeu muito mais do que contra o América, foi mais equilibrado do que no segundo tempo contra o Fluminense. Então, se tivermos mudanças, existe até a possibilidade do Mano repetir a equipe. Mas existe também, claro, a possibilidade ali do... Será que o Fagner pode voltar? Ou ele vai manter o Bruno Mendes na direita? Aí é uma questão de característica de jogo, hein? Tá? O Mano preferiu o Bruno Mendes na direita contra o Cuiabá, muito mais para ajudar na marcação. E contra o Santos, será que o Mano vai preferir um pouco mais de ofensividade? Vai ser um time um pouco mais... jogando muito mais pelas laterais, com o Fagner podendo fazer essa função? Então, essa é uma definição, claro, repito, que teremos, né, a partir de amanhã mesmo, uma hora antes do jogo. Mas o fato é que o Mano vai mudar o mínimo possível a equipe, o mínimo possível. Eu seria quase capaz de apostar que entra Fagner no lugar do Bruno Mendes e o restante é a mesma equipe. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí, claro, para matar esta curiosidade. Bom, e quando a gente fala sobre esse jogo, bom, tem a volta, né, do Gustavo Mosquito, né, o Mosquito que ficou fora dos últimos jogos aí por uma lesão muscular, mas treinou ontem normalmente com o grupo, treinando hoje também, tudo normal. O Mosquito fica à disposição. Não como titular, ele ainda não encaixou uma sequência, não teve ainda alguns jogos aí seguidos, né, para que possamos falar, olha, ele deve começar como titular. Provavelmente não. Não se sabe, evidentemente, ainda, mas voltando de lesão é pouco provável. Então, eu quero saber se você começaria esse jogo com o Santos. Eu não começaria com ele, mas você começaria com Gustavo Mosquito? Comenta para mim que eu quero saber a tua opinião. Bom, vamos falar agora sobre quem é titular. Quem é titular na equipe do Corinthians? Romero. Esse tem ganhado espaço. Ángel Romero tem conquistado ali a preferência do Mano Menezes, principalmente nesses últimos jogos. E aí muita gente pode falar, mas o Romero titular é o fim, o Romero titular... Então, o que o Mano pensa, e eu também até vejo um pouco dessa forma, é a questão da entrega, né? É a questão do... O Romero não é nenhum craque.
O Romero sabe que não é nenhum craque, ele sabe que precisa, né, se entregar sempre, e é o que ele tem feito, né? O Romero, ele joga para o time, o Romero não joga para ele, não joga individualmente, né? O Romero tem essa característica do jogar para o grupo, para a equipe. E ele tem conquistado, tem feito gols, né? Já marcou 2 gols aí na volta do Mano Menezes, e tem conquistado esse espaço, que está aberto desde a saída do Roger Guedes, que era titular absoluto, indiscutível, era o jogador artilheiro, e ele tem conquistado esse espaço. Esse eu sou capaz de apostar amanhã que começa o jogo. Tomara que eu não perca, né? A brincadeira, evidentemente, que eu não vou apostar nada aqui. Mas acredito muito que ele seja o titular, sim. Ele tem conquistado esse espaço. O Mano aposta na experiência. O Mano aposta na entrega do jogador. E ele percebeu que a garotada não tem dado essa resposta em termos de, claro, maturidade, de experiência, de... Talvez a garotada ainda pense muito mais individualmente do que coletivamente, né? Talvez a garotada tente muito mais a jogada sozinho, a tentar decidir, do que, de repente, colocar um companheiro em melhores condições. Então, o Mano tem apostado muito na experiência do time, e por isso ele deve dar essa sequência como titular ao Romero. Sendo útil para a equipe, eu acho perfeito, eu acho que está tudo certo. O jogador, para mim, isso é uma opinião pessoal, para mim o jogador é bom quando é bom para o clube, quando é bom para o grupo. Não adianta ele ser bom apenas para ele. Para ele tem um monte que é bom, um monte, tem vários. Mas eu gosto muito do jogador que ajuda o time, ajuda o grupo de uma maneira geral. Portanto, Ángel Romero será titular contra o Santos na partida de amanhã. E aí, o que você acha? Era Romero mesmo? Mantém ele no time? Aproveita esse espaço aí e comenta. Falando agora sobre mercado da bola, muita gente, né, de olho aí em alguns jogadores, muitos clubes de olho em alguns jogadores, e não é diferente o Corinthians, né? O Corinthians busca reforços para 2024, um ano de olho, enfim, todo mundo aí tentando se movimentar, não dá para deixar muito em cima da hora. 2 nomes. Claro que são jogadores que têm uma qualidade indiscutível, né? O Corinthians segue aí só observando, de olho, aguardando um desfecho para, de repente, entrar na parada. Bom, primeiro, Everton Ribeiro. O Everton, revelado pelo Corinthians, um jogador que tem um carinho muito grande por parte do torcedor corintiano. Estava mais ou menos encaminhada a renovação dele com o Flamengo e ele mudou de ideia. Ele não quer um ano de contrato, ele quer mais. Eu acho que está no direito dele. O Bruno Henrique conseguiu 3 anos, ele falou, olha, eu vou garantir o meu também, né? E pediu 2 anos de contrato com o Flamengo. O Flamengo não está disposto a colocar um contrato de 2 anos para o Everton Ribeiro. Ele tem contrato só até 31 de dezembro agora. Portanto, pode assinar com qualquer outro clube. Está livre para assinar um pré-contrato. Sendo assim, o Corinthians está de olho. O Everton Ribeiro sempre foi um nome muito ligado ao Corinthians. Qualquer situação, olha, Everton Ribeiro já anima a torcida. É um jogador que ainda está em plena atividade, é craque, é diferente, né? E o Corinthians precisa de um jogador com essas características. O Corinthians está só observando a definição da novela. Se o Everton, de repente, bater o pé e não renovar com o Flamengo, o Corinthians está de olho nessa briga aí e, quem sabe, tente trazer o jogador. Outro mas esse é bem mais distante, é o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa vive uma situação bastante delicada, né, complicada, é uma situação estranha do Scarpa. Foi noticiado por um site inglês que o Scarpa está voltando para o futebol brasileiro. Bom, não é bem por aí. Não é bem por aí, tá? Ele foi para o Nottingham, time que
levou o Danilo, o Murilo, perdão, time que levou o Murilo, e do Nottingham foi emprestado para o Olympiacos, lá da Grécia. São 17 partidas na Europa do Scarpa, e ele não tem engrenado, nem feito gols, nem sendo titular, não dando assistência. Ele está numa fase que não é das melhores. Vários times no futebol brasileiro, né, Palmeiras, Fluminense que ele jogou, Palmeiras que ele jogou, Atlético Mineiro, e claro, o Corinthians também de olho, mas num cenário diferente. Né, uma possível volta do Scarpa para o Brasil tenha uma certa preferência do Palmeiras ali. Há quem diga que isso, inclusive, consta em contrato ali, se tiver né, o Palmeiras tem uma prioridade, ou não no contrato, mas numa negociação. E teve um site inglês que, né, mais ou menos, cravou aí que o Scarpa está voltando para o Brasil. Repito, o problema, o salário é altíssimo. Altíssimo. E aí, esse empréstimo teria que ser de graça do Scarpa e, pelo menos, com o Nottingham pagando mais da metade do salário aí, ou metade do salário para facilitar a vida de um clube brasileiro. E aí entra o Corinthians. Não dá para pagar esse salário absurdo que ele ganha lá, absurdo no sentido de valores em relação ao Brasil, nos clubes do futebol brasileiro. Nenhum deles aqui tem condição de pagar o salário que ele ganha lá, tá? Nenhum deles pagando 100% aqui no Brasil não tem. Então, vamos aguardar a novela Scarpa. É bom jogador, hein? É bom jogador. Cairia como uma luva, 25 anos de idade, esse cairia como uma luva no meio-campo do Corinthians. Agora, será que vai ter condições, bala, para entrar na disputa aí contra Palmeiras, contra Fluminense, contra Atlético Mineiro, enfim, aqueles interessados? Everton Ribeiro eu acho mais possível. Quero saber o que você prefere. Comenta aí, te agradeço pela atenção, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê mais tarde. Um abraço, tchau!